Olá pessoal, sou a professora Juliana. Vamos agora ver a aula de ciências para o quarto ano de transformação da matéria. Vamos lá, resolução de exercícios. Nós estudamos que as matérias se transformam e possuem estados diferentes. Vimos também que a água é um exemplo desta transformação. Você é capaz de lembrar quais são os estados da água? Os 3 estados da água, quais são eles? Vamos lá. Pega o caderno de vocês, vamos lá relembrar juntos. Estados da água. O primeiro deles, a água lá como a gente vê nos rios, a água como a gente vê na praia, a água que a gente bebe, ela está em que estado? Muito bem, ela está no estado líquido. Dois, o segundo estado da água. Quando a mãe da gente lá, o responsável, está fazendo um café ou fazendo um ovo cozido, aquela fumaça que sai é água no estado gasoso, que está em forma de vapor. Quando o chuveiro também está muito quente na hora do banho, às vezes sai uma fumacinha, né? Essa fumacinha é água no estado gasoso, vapor da água. E por último, nós temos a água no estado sólido, que é a água lá, a neve quando ela está condensada, né? O gelo que a gente faz para beber uma água, um suco mais geladinho que a gente coloca para refrescar. Então, nós temos a água no estado sólido. Então, são os 3 estados da água: o líquido, o gasoso e o sólido. Vamos pensar agora sobre os fenômenos naturais. Vamos fazer a leitura aqui junto comigo. Fenômenos naturais. Acontecimentos climáticos ou ambientais que ocorrem sem a interferência dos seres humanos, como os relâmpagos, o eclipse e a chuva. O homem não interfere em nada, não faz nada para que esses eventos aconteçam. Eles acontecem por ordem da natureza. Então vamos lembrar o conceito de fenômeno natural? Vamos lá ver a frase e completar com as palavrinhas que estão faltando. Os fenômenos têm em comum a e acontecem devido a na temperatura, por causa delas que observamos a chuva, a queda de granizos, as poças de água que secam e outros fenômenos. Vamos agora pensar quais são as 3 palavrinhas que faltam aqui para completar essa frase. Então, os fenômenos naturais têm em comum a água e acontecem devido à mudança na temperatura e por causa delas que observamos a chuva, a queda de granizo, as poças de água que secam e outros fenômenos. Então vamos lá, vamos registrar quais são essas 3 palavrinhas que faltaram para completar? Então a primeira ficou os fenômenos naturais. Tem em comum a água. E acontece devido à mudança. Na temperatura. E por causa delas que observamos a chuva, a queda de granizo, as poças de água que secam e outros fenômenos. Então, no caderno de vocês, copiem a frase completa, tá bom? Resolução de exercícios. Transformação da matéria. Nós estudamos o conceito de granizo e geada.
Então, agora vamos fazer os pares, ligando corretamente o conceito ao fenômeno. Então, nós temos aqui granizo e geada. O que acontece quando faz muito frio? Isso se dá quando a água que está no ar congela sobre a vegetação ou sobre uma superfície, deixando-a coberta por cristais de gelo. O que é isso? O granizo ou a geada? Vamos ver a segunda. Forma-se quando pequenas partículas de gelo entram em uma nuvem e, ao absorver a umidade, vão aumentando de tamanho. O granizo. Qual é a resposta? O granizo, ele acontece... O granizo está aqui, ele se forma quando as pequenas partículas de gelo entram em uma nuvem e, ao absorver a umidade, vão aumentando de tamanho. Isso é o granizo, aquela chuva de gelo, né? É o granizo. Já a geada é aquela camadinha de gelo fininha que forma lá na grama que a gente vê nos parques e nas televisões em quem mora em regiões muito quentes. A geada acontece quando faz muito frio. E isso se dá quando a água está no ar. A água que está no ar congela sobre a vegetação ou sobre uma superfície, deixando-a coberta por cristais de gelo. Tem gente até que fala que parece uma nevezinha, né? Mas não é. É a geada. Então, geada a gente vai ligar com o primeiro quadrinho e o granizo com o segundo, certo? Então, olha lá, pessoal, nós vamos relembrar o que nós fizemos nessa aula agora, com algumas atividades para casa, certo? Descreva 3 fenômenos que podemos observar com a água quando a temperatura aumenta, quando fica mais quente, quando a temperatura está maior. O que pode acontecer com a água? Agora descreva 3 fenômenos que podemos observar com a água quando a temperatura diminui, quando vai ficando frio. O que acontece com a água? Agora, com as suas palavras, você vai explicar o que é a chuva. E por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!